Oi, oi, gente. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Pode falar sim, não. Boa tarde. Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Ah, então tá. Meu nome é Larissa, eu faço parte da equipe do FAC, do CF Emaús. E hoje eu vou estar aqui conduzindo essa live junto com a irmã Ana Carla. Mas por primeiro, né, já vão mandando aqui pros seus amigos a live. Nós já iremos começar. Vamos esperar só mais um pouquinho, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta durante a live, vocês podem mandar nos comentários e eu vou anotando para perguntar, tá bom? Acho que já podemos começar. Então, por primeiro que já nós possamos já estar entrando neste clima de oração, né, colocando o nosso coração em Deus, entregando por primeiro a nossa vocação, entendendo aquilo que nós precisamos ouvir, precisamos entender, precisamos compreender naquilo que Deus nos pede, naquilo que Deus sempre planejou na nossa vida. Entregamos a vida da irmã Ana Carla, que já estará conosco, entregando o seu coração, as suas palavras, a sua vocação, nesse testemunho tão bonito, né, de uma faquista que hoje estará conosco, nos passando, nos formando, para que nós possamos estar com nossos corações, nossos ouvidos atentos, aquilo que o Senhor, por meio da Ana Carla, estará a nos falar, aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer formar, que nós possamos estar sempre ancorados em Deus e com o nosso coração fixo em Deus. Que Nossa Senhora possa interceder por nós, por este momento, pela vida da nossa irmã Ana Carla. Que ela possa ser sempre o nosso exemplo, exemplo de esperança, de fidelidade, para que nós possamos dar o nosso sim assim como Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos chamar agora a irmã Ana Carla. Ela está esperando. Tarde, Boa me escutam tarde. bem? Sim. É estranho eu estar numa live à tarde. Treinei bastante para falar boa tarde. Tudo bem com vocês? É uma grande alegria estar aqui. Então, por primeiro a gente queria que você se apresentasse, quantos anos aí nessa caminhada, qual foi seu ano do FAC e tudo mais. Bom, meu nome é irmã Ana Carla, tenho 27 anos, estou há 7 anos e meio na congregação, tenho 4 anos de votos. Sou natural de Maricá, atualmente moro na cidade do Rio de Janeiro. Não me lembro o meu ano de FAC. Mas eu tinha por volta dos 14 anos, eu acho. 13, 14 anos quando eu fiz o FAC. Mas quando eu fui para o FAC, não sabia que era o FAC, mas depois eu vou explicar para vocês como foi. Então, nós tivemos muitas perguntas, eu vou te fazer a primeira, que é a mais, né, que sempre fazem. Como você descobriu a sua vocação? Então, não foi tipo assim. Eu nasci numa família católica, desde pequena eu já pensei em ser freira. Não foi assim. Isso é a vida de Santa Terezinha. Eu nunca pensei em ser religiosa na minha vida. Eu comecei a pensar de fato em vocação
eu tinha por volta dos meus 16 anos. E foi assim, de certa maneira, uma coisa muito lenta no que se pensa em vocação, mas uma coisa muito rápida no que se pensa como eu entrei no convento, né? Porque eu entrei com 19 anos, foi uma caminhada de 3 anos, né? Mas eu comecei a pensar em vocação quando eu comecei a estudar com uma noviça, assim. Um pouco antes eu comecei a pensar nisso, porque uma irmã foi na minha capela e ela fez uma profecia. Ela falou assim: aqui dessa comunidade vai sair uma vocação religiosa. E estávamos eu e meus amigos, e a gente apontou para mais quietinha, porque eu sempre fui na zoeira, né? Sempre fui implicante, brincalhona, assim, no meu meio. Mas, assim, com outras pessoas sempre fui um pouco mais tímida, mais reservada. Mas no meu meio sempre foi a brincalhona, da zoeira e tudo mais. E aí a gente apontou para mais quietinho e falou: fulaninha, vai pro convento, Sempre, hein? sempre. E aí, nessa brincadeira, eu me esqueci. Ela falou: dessa comunidade vai sair alguém que vai pro convento e ficou. Anos depois comecei a estudar com uma noviça e isso foi se aflorando, porque comecei a frequentar o convento e essa curiosidade foi batendo e tudo mais. E aí Deus foi usando da minha curiosidade. Nisso que Deus foi usando da minha curiosidade, Ele foi implantando dentro de mim uma vontade insaciável, que só Ele saciaria, né? E aí foi esse despertar da vocação. Mas como você conseguiu entender isso tudo? Foi um pouco confuso? Foi tendo muitas Muito lutas? confuso, foi muito confuso, muito confuso. Na Bíblia, eu não sou nem Samuel, nem Pedro, nem ninguém, eu sou Jonas. Eu fui muito da minha vocação, muito da minha vocação. É, Deus falava claramente que era para ir por este caminho e eu ia claramente por outro caminho. Deus mostrava claramente a vida religiosa, só faltava botar em outdoor iluminado, aqueles de High School Musical que brilhava, aqueles da Broadway que fazia tchan, 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 tchan. Só que eu não queria acreditar, porque eu tinha uma vida toda formulada, porque eu cheguei praticamente aos meus 16, 17 anos, eu fazia curso normal, então, quem faz curso normal, curso técnico, já chega nessa fase do ensino médio com uma vida um pouco mais estruturada, né? Com uma formação, uma profissão. Então, eu fazia curso normal, então eu já tinha uma profissão basicamente, mas eu já sonhava em fazer uma faculdade. Na verdade, eu sonhava em fazer 5 faculdades. Eu Caramba! já tinha, eu já tinha trabalho pré-estabelecido e tudo mais. Então eu não queria sair da minha estabilidade, como na história de Jonas fala, né? É, Deus fez crescer uma mamoneira para dar sombra para ele e ele se alegrou. E quando ele tirou aquela mamoneira, ele se irou. Então, Deus me deu todas as alegrias da minha vida. E quando ele me pediu os meus dons para ele, eu comecei, de certa maneira, a me revoltar, a fazer aquela revolta dentro de mim, né? Não queria aceitar que o que ele me deu era para ele. Então, até eu aceitar isso, por isso que eu falei no início, né? Foi um processo lento, né? De certa maneira, porque eu não queria aceitar. E como foi para sua família, os seus amigos aceitarem isso tudo? Para os meus amigos foi o máximo, né? Eu vou ter uma amiga freira. Para os meus amigos foi o máximo. Tipo assim, para os meus amigos da caminhada da igreja foi o máximo. Para os meus amigos que tinham meia caminhada na igreja e para os meus amigos que não tinham nenhuma caminhada na igreja e os evangélicos, né? Porque eu tenho muitos amigos evangélicos, foi muito mais difícil, né? Porque foi tipo, não acredito que a Ana Carla vai para o convento. Ana Carla tem um futuro tão promissor e ela vai deixar tudo e vai para o convento. E para minha família foi muito difícil, muito difícil. Até pouco tempo atrás, metade da minha família não aceitava ainda. Para os meus pais, eu só contei 2 meses antes de entrar para o convento.
Então, e por carta. A gente morava na mesma casa e foi por carta que eu contei para eles. Porque eu não tinha coragem de falar. E aí falava assim, escrevi a carta e botei no armário da minha mãe, botei na agenda do meu pai e falei assim, seja o que Deus quiser. E aí, no primeira noite, minha mãe não leu. Não sei por que ela não abriu o armário dela naquele dia e não leu. Não sei o que aconteceu. E aí eu falei assim, Senhor, minha mãe não leu. O que aconteceu? Será um sinal? Aí falei assim, liguei pra minha amiga. Stephanie, a minha mãe não leu. O que será que aconteceu? Espera, Ana, espera, confia em Deus, reza. Eu tô rezando, mas será que aconteceu? Eu desesperei totalmente. Aí no outro dia minha mãe leu, não falou comigo. Aí eu, ai meu Deus do céu, ela não falou comigo. O que vai acontecer? E aí outro dia a minha mãe veio chorando e falou: por que você não conversou comigo? Eu falei que não tinha coragem e tudo mais. E aí eu deitei no colo dela e a gente conversou um pouco. E aí ela foi aceitando, não aceitando. Assim, os meus pais sempre me deram muita base em tudo, né? Mesmo não sendo tudo que eles sonharam para mim. Mas o meu pai ainda relutou um pouco. No final das contas falou: não vou na minha missa de envio, não vou na sua missa de envio, só vou te levar lá, vou te deixar lá e tudo mais. No final ele ficou na minha missa de envio, chorou. Saindo da minha missa de envio, marcou um churrasco no outro dia, fez festa para todo mundo. E aí, depois, mesmo não aceitando, Deus foi trabalhando na vida dos meus pais, porque eles não eram pessoas de igreja, né? Meu pai era de missa de batizado, casamento e sétimo dia e velório. Minha mãe era de missa dominical 2 vezes no mês, quando dava. E agora eles são de missa dominical, graças a Deus. Meu pai fez amizade com um pároco da cidade. A partir dessa amizade com um pároco, por causa de um trabalho, ele começou a ir na igreja. E agora é ele que chama minha mãe para ir à missa do domingo de manhã, antes da pandemia, claro que agora infelizmente não dá para ir à missa, mas ele chamava minha mãe para ir à missa do domingo de manhã, a primeira missa eles estavam na missa, né? Então a gente vai vendo que quando a gente dá passos no caminho de Deus, Deus age na nossa família, né? Então eu vi que não havia motivos. A irmã que me acompanhava, ela falava, né? Que Deus fica no nosso lugar quando a gente sai de casa, né? Então, mesmo com essa dor que meu pai podia ficar sem falar comigo, eu corria o risco da minha mãe ficar sem falar comigo, mas se eu também ficasse em casa por causa deles, eu ia correr o risco de ficar infeliz, né? Então eu corria esse risco de ficar sem o contato dos meus pais, confiando em Deus, porque Deus era o tudo que eu tinha, e Deus, ele foi fiel ao chamado que ele fez a mim. Então, eu tenho agora os meus pais muito mais do que eu tinha antes. Mas esse convívio familiar bom demorou muito tempo ou foi logo assim que você entrou? Um pouco depois, melhorou um pouco com os meus pais. O resto da minha família demorou muito mais. Muito mais. De, meus tios demorou anos. Anos. Tem, tem uns que até pouco tempo atrás, tipo, depois de 6 anos, ainda usavam de ironia, tipo assim, oi freirinha, essas coisas assim, com muita ironia, ou até de perguntar quando que você vai sair do convento e me oferecer até pretendentes, nesse nível. Mas com os meus pais melhorou bastante, assim, logo depois. Meses, assim. Porque acaba sendo até muito diferente, porque os pais sempre acham, né, vocação matrimonial, muita gente não conhece, então acaba sendo difícil para aceitar, para entender e tudo mais. E agora uma pergunta mais sobre a vocação mesmo. Como diferenciar o sentimentalismo da real vocação? Complicado, complicado. Porque
é uma coisa que só com muita oração, porque se você não de fato se colocar em oração, você vai sempre levar tudo para o sentimentalismo, em qualquer vocação. Em qualquer vocação, desde o matrimônio, desde a sacerdotal, desde uma vocação ao celibato, tudo vai virar um sentimentalismo e vai ser sempre vazio e puro, porque você vai sempre colocar a sua afetividade nas coisas vãs. Então, se você não coloca o seu sentimento na sua oração, na sua entrega, você nunca vai conseguir diferenciar. Então, você sempre tem que ter como base a sua oração. Então, a oração que eu falo não é só o colóquio com Deus. É você refletir a palavra, a Lexio Divina, a leitura orante, uma oração fixa que a igreja te dá, uma ladainha mesmo, orações próprias que a igreja te dá a cada mês. Por exemplo, nesse momento tem a Quaresma de São Miguel, uma oração a Nossa Senhora, um terço bem rezado, porque não tem sentimentalismo quando você está cansado e você não quer rezar. Aí não tem sentimentalismo. Vai embora. Aí você vê de fato que aí mora uma vocação, porque você está se entregando, é uma oblação de si. Aí não tem de fato sentimentalismo. Acabou aquele amor, aquele fogo, não tem vontade, é liberdade, é doação. Então, nesse momento, não tem ninguém vendo, não tem amostras. É esse momento que você tem que ver que é vocação. Não tem ninguém vendo, é oblação, é doação. Você está cansado, é pela liberdade apenas de se doar. E como é a sua rotina dentro do convento? Bom, no momento eu não moro no convento, na casa geral, né? Que a gente chama. Eu moro numa casa de missão. Então a minha rotina é um pouco diferente de lá. Você quer que eu fale da minha rotina aqui ou de como seria a minha rotina lá? Pode falar das duas. Então vou começar na de lá. A minha rotina lá, como formanda, que eu ainda estou em período de formação, né? Seria assim, né? Acordar, geralmente a gente lá acorda às 5h30, 6 horas, depende do horário que a Mari põe na casa. E aí, se a gente tem função de fazer o café da manhã, a gente acorda um pouco mais cedo, né? Aí a gente faz o café da manhã da comunidade inteira. E aí depois depende de como a madre estabelece o horário. Então, ou a gente toma café da manhã antes, ou a gente vai para oração. Aí, oração, café da manhã e aí funções. Aí as funções são divididas. Aí a gente tem aquelas funções de casa comum. Funções de casa comum. Cozinha, limpeza e manutenção da casa. Aí depois dessas funções comuns, tem a formação. Aí formações divididas pelo dia. Artesanato, formação de espiritualidade, formação de vida religiosa, vários tipos de formação, dependendo da nossa escala. Aí temos Santa Missa diária, temos também um momento de oração pessoal, adoração diária em comum e adoração diária individual. Então, cada uma tem seu momento pessoal com Deus e tem um momento em comunidade. Tem os momentos específicos de oração comunitária, além do momento da adoração. Então, na casa geral, a gente tem uns momentos de oração maiores do que na casa de missão, porque na casa de missão o trabalho pede um pouco mais da gente, né? E aí tem os horários de refeição, e aí depois tem mais outros horários de oração, tem horário de lazer, que aí, dependendo do dia, tem uma queimada, um jogo, ou um horário mais lúdico, ou um horário de lazer mais reservado para um filme, dependendo muito.
quem acompanha as nossas páginas vê que às vezes a gente publica alguma brincadeira, alguma coisa assim, né? E aí, às vezes, um horário mais para ver um jornal, uma informação, alguma coisa assim. Então, sempre voltado para isso. Quando nos convidam para alguma oração fora, a gente sempre vai dar bênção numa casa, fazer uma entronização, rezar uma novena. Quando tem algum movimento na paróquia, as irmãs participam dos movimentos na paróquia, tanto de novenário, quanto às vezes ser convidada para algum movimento como da palestra. Tem uma irmã que tem missão de catequese na paróquia vizinha, algumas coisas assim. Há um tempo atrás, as irmãs tinham uma turma de catequese no convento, de catequese crisma. No momento, esse ano não tem. Agora, minha rotina nessa casa de missão. A minha casa de missão é uma casa de retiros na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ela pertence à Arquidiocese. Então, geralmente, vou falar minha rotina, quando a gente tem retiros na casa. Então, quando a gente tem retiros na casa, geralmente o nosso horário de acordar é às 5 horas, 5 e meia, 6 horas na capela, a gente reza, 7 horas Santa Missa, a gente toma café, a gente já tem um grupo de funcionárias já trabalhando, a gente verifica rapidinho o trabalho delas, a gente toma café, aí já tem isso porque no dia anterior eu sou responsável pela sacristia, capela, já deixei as coisas da Santa Missa quando o curso tem missa de manhã preparadas, então enquanto o curso está na Santa Missa, nós tomamos café. Eles saem da Santa Missa, aí eles tomam café, a gente verifica tudo que está faltando, mas enquanto eles estão tomando café, eu preparo o auditório, porque no momento agora somos só 3 irmãs na casa, né? Somos a comunidade de 3. Quando éramos de 4, essa outra irmã que era responsável pelo auditório. Aí, enquanto eles tomam café, preparo o auditório, que eles vão para palestra depois. E aí, enquanto eles estão no auditório, vou despreparar a capela, cuidar das coisas de Jesus, enquanto a outra irmã coordena o almoço, porque a função das irmãs na missão, na maioria das vezes, na maioria das casas que a gente está, não na maioria das vezes, fazer. Quando precisa, a gente faz, mas na maioria das vezes é administrar, colocar ordem. Então, a gente coordena as funcionárias para que saia tudo no tempo certo, do jeito certo, como deve ser. E dá essa presença mais religiosa à casa. E aí essa correria um pouco, né? Coordena funcionário para que não falte nada na casa também. E ajudar os cursistas para que se falte alguma coisa. Aí depois que se tenha tudo isso, e aí após o nosso almoço, os cursistas têm um horário de descanso. Aí, quando tem um tempo, a gente tem um horáriozinho de descanso. Geralmente, quando tem curso, é uma meia horinha. Aí, a gente ou usa para descanso ou para uma oração pessoal. Dependendo do dia, quando a gente está muito cansada, a gente descansa um pouquinho. Senão, porque não tem como a gente doar para o outro o que a gente não tem para si, né? Aí, quando dá 6 horas da tarde, o curso janta, e depois que eles jantam, a gente reza vésperas. Aí depois a gente só faz as nossas orações todas em comum quando eles vão se recolher. Depois que eles se recolhem, a gente reza em comum. Fora isso, quando tem curso, nós rezamos todas as nossas orações em particular, que não dá pra gente rezar junta. Quando não tem curso, aí a gente tem os nossos horários todos mais regrados de rezar todas juntas a comunidade. Aí sim, a gente reza junta, tem horário de lazer, tem o horário das refeições juntas. Quando tem curso, a gente também tem o horário das refeições juntas, nessa nossa comunidade. Mas essa é a nossa rotina de vida. Nunca de lado a espiritualidade. Bastante coisa, né? Que vocês fazem durante o dia. Coisa, gente. Gente, freira não só reza, não. Hora te labora. E como é o convívio de vocês? Às vezes tem, não sei, há um atritozinho ou não acontece? Não, porque a gente é tudo anjo. Tô brincando.
Acontece porque a gente é ser humano, sempre acontece, mas o que a gente busca é sempre tá. Essa irmã que entrou aqui agora é da minha comunidade, gente. O que a gente busca é sempre um autoconhecimento umas das outras e ajudar umas às outras. Porque se a gente viver sempre num ambiente que tenha sempre muito atrito, não vai adiantar nada a convivência, porque não há vida fraterna quando há muito atrito. Então a gente sempre busca que essa a alegria fraterna reine. Não é que nunca vai acontecer atrito, nunca vai Uhum, ter uma de mau humor, sempre vai acontecer uma TPM, uma acordar de mau humor, uma dor de cabeça, uma dor de dente. Isso afeta a comunidade, mas não afeta de maneira que vai acontecer vai dar uma briga, vai acontecer de tirar a paz interior de uhum. cada uma, né? E sempre há de acontecer o diálogo, né? Perguntaram qual é a diferença das cores das vestes, a marrom, a preta, a branca. Ah, sim. Acredito que a intenção foi por causa de muitas congregações, né? Cada congregação tem uma cor de hábito diferente, né? Que vai de acordo com a espiritualidade de cada uma, né? Na nossa congregação, as cores oficiais são o bege, que a gente usa como que a gente chama de hábito de gala, mais para festas, solenidades, dia dos votos, e o branco, que a gente usa no dia a dia. Porém, também nós temos as cores de hábito tem um amarelinho também que a gente usa no dia a dia. É uma questão de escolha na hora que o fundador. Cada tem um significado, né? Na hora que o fundador escolhe, tanto da modelagem quanto da cor, da pureza evangélica e essas coisas assim. Tem congregações que são azul por causa de Nossa Senhora e tudo Uhum. mais. O hábito marrom das carmelitas é por causa do Monte Carmelo, de Santa Elias e essas coisas assim. Não sei explicar especificamente, né? Mas cada um tem sua própria explicação. E qual conselho você dá aos jovens que sentem esse chamado, mas tem medo de como a família vai reagir, de como será a sua vida? Coragem. Coragem e se você sente o chamado é tomar decisão e muita oração. Porque se a gente ficar sempre esperando um momento certo, uma hora certa, ouvir a frase certa, Deus chamar e tudo mais, a gente nunca vai dar um passo. Eu falo isso por experiência própria, porque eu sempre falava assim: eu quero que Deus venha e fale para mim o momento certo de eu entrar para o convento. Só que Deus nunca ia aparecer para mim e falava, só que Deus mandava muitos sinais e era muito claro o que Deus queria para mim. Então, eu só falo isso para vocês, jovens: sejam abertos e tenham coragem. E tenham coragem de dar esse primeiro passo, porque é aquilo, né? Se você não tem coragem de dar esse primeiro passo para conhecer, pelo menos, porque você só tem medo porque é desconhecido para você, né? Se você não tem coragem de dar esse primeiro passo, de conhecer, você nunca vai saber o que foi isso, o que foi isso que passou na sua vida, se foi só uma vontade, se é isso realmente o que Deus te quer para você, se é isso que era para ser a sua vida, e se foi isso mesmo que era para ser a sua vida, Uhum. você talvez vai ser frustrado, né? Então, eu acho que fazer a experiência é a melhor coisa. Então, coragem e dê o primeiro passo. Depois do primeiro passo, é assim, né? Como diz Santo Agostinho: você dá o passo e Deus põe o chão. Gente, então, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vai deixando nos comentários que a gente tá lendo, tá bom? Como era a sua intimidade com Deus antes e depois? Como ficou?
Então, eu tinha uma intimidade com Deus. Desde pequena eu fui instruída na fé, na oração. Sempre tive uma intimidade com Deus muito grande. Minhas avós me instruíram na fé católica, então sempre tive uma devoção muito grande pelos Santos Anjos da Guarda. Sempre rezei o terço. Quando pequena, de um jeito muito peculiar, né? E aí depois mas só que sempre tive muita dificuldade de concentração, porque sempre fui um pouco agitada. Então, sempre tive uma intimidade com Deus a meu modo. Então, comecei a criar maneiras de ter a minha intimidade com Deus. Então, eu saía de bicicleta para rezar o terço, criava ambientes para ter minha intimidade com Deus, fazia meus momentos com Deus, né? E comecei a perceber que muitas vezes orações prontas não me faziam entrar de fato na minha intimidade com Deus, por mais que elas sempre são necessárias, né? Então, rezava o texto, fazia algumas orações, mas me faltava mais no diálogo. Então, comecei a criar um pouco ambientes para que eu fosse rezar e alimentar mais a minha vida de oração. E depois que eu entrei no convento, eu fui vendo que isso tinha um nome, que isso tinha um método. Então eu fui me aprofundando mais nisso. A nossa congregação tem a espiritualidade naciana, que que tem um método de oração bem pessoal, um encontro pessoal com Deus. E aí eu fui me aprofundando nisso e vi que muitas vezes eu já tinha rezado como Santo Inácio de Loyola e não sabia. Então me aprofundei muito nisso e aí mudou um pouco minha maneira de ver a oração. Então hoje eu vejo que é sempre um crescimento na amizade, assim, a gente nunca para de crescer na amizade, como com os nossos amigos, né? Cada vez que a gente vai crescendo, a nossa amizade vai melhorando, vai amadurecendo. Então, com Deus é a mesma coisa, a nossa amizade com o tempo vai amadurecendo, tanto com o nosso crescimento e conhecimento de si mesmo e conhecimento de Deus, a gente vai amadurecendo na amizade. Então hoje eu vejo que a minha amizade com Deus está muito mais madura. Por mais que eu não deixo de lado que algumas vezes eu passo por momentos de deserto, por momentos de aridez espiritual, porque Deus permite que a gente passe por isso. E talvez por querer que nós encontremos em nós mesmos aquilo que nós precisamos rezar. Então, talvez nesses momentos de deserto nós encontramos o que de fato nós estávamos precisando rezar. Santo Inácio fala que são momentos de desolação. Nós nos sentimos que nesses momentos que nós às vezes achamos que nós estamos afastados de Deus, às vezes dá vontade de parar de rezar, mas nós agarramos com mais força a oração e rezamos muito mais. E talvez rezamos com saudade. E dá um resuminho de como seria esse método de oração, daquelas pessoas que não conseguem entrar em intimidade com Deus. Um resuminho de como seria. O método de oração inaciana, na verdade, ele se trata de uma Lexio Divina, só que ele se chama um momento de contemplação. Você entra na leitura, né? E você chama Deus para conversar com você dentro daquela leitura do Evangelho, né? Você faz uma oração de preparação, ele tem um método, né? Você faz uma oração de preparação, você chama Deus, Jesus, para estar ali naquele momento, pede para ele que esteja com você naquele momento todo de oração. Dentro daquele momento de oração, você faz a leitura do Evangelho, que você já leu previamente, você já vem ruminando ele, né? Você já leu ele previamente. E aí você vai lendo aquele. E aí, vou dar aqui, por exemplo, o Evangelho da Samaritana.
E aí você entra naquele evangelho e você vê que quem é você dentro daquela cena? Você está só observando? Não, você adentra naquela cena. Você entrou naquela cena e você está ali do lado de Jesus, do lado da samaritana. Você é daquelas pessoas que falou, foi perguntar para Jesus quem é aquela mulher, que, ou se não, que falou ele é o Messias, tudo mais. Então você adentra na cena e depois você vai anotar que sentimentos você teve quando você adentrou aquela cena. Então você vai ver o que você sentiu depois que você passou esse momento de oração todo, tem um tempo. Você você vai definir esse tempo antes, por exemplo, para iniciante se dá 20 minutos, meia hora, você define. Só que às vezes o inimigo você passa 15 minutos e você acha que você já rezou, né? E aí como você definiu 20, você fala, não, eu defini 20, eu vou ficar aqui mais 5 minutos, mesmo que eu não reze nada. E aí, depois que você termina a oração, você faz suas anotações. Eu rezei tal leitura, eu senti tais emoções dentro de mim, esse sentimento. Nesse texto, eu estava junto da samaritana. Eu vi quando Jesus estendeu a mão para ela e deu água. E eu vi o sorriso dele quando ele falou dar-me de beber. Você sente junto com a cena. Então, mexe com você, porque você sente também que Jesus está com você. Então, quem quiser depois pesquisar os exercícios espirituais de Santo Inácio, método de oração inaciana, só jogar no Google também. Às vezes a gente dá uma préviazinha na nossa página, alguma coisa assim, porque dá uma live toda só sobre isso. Como tá Você sendo, sente com a cena. como tá sendo com essa questão da pandemia a casa de missões? Mudou alguma coisa ou continuou o mesmo? A minha casa de missão, como é uma casa de retiro, tá totalmente fechada, né? Só abriu para, por exemplo, ela é da Arquidiocese do Rio de Janeiro, então hoje teve uma ordenação diaconal na Arquidiocese do Rio, então durante a semana nós recebemos os 3 diáconos que foram ordenados para fazer retiro. Então, mas só que teve toda aquela burocracia para eles virem para cá, né? Exame, álcool gel, toda a preparação da casa, eles ficaram em outro local, tudo mais, né? E aí a gente está com um número reduzido de funcionários, essas coisas assim. Nós tivemos outras casas que não puderam parar de funcionar, que são orfanatos, asilos e tudo mais, hospitais. E aí as irmãs até algumas adoeceram, mas já estão bem, graças a Deus. E aí, coisas da missão, né? Então, cada missão tem as suas peculiaridades. E qual é a idade mínima para entrar? Hoje, a idade mínima é 18 anos, mas e com o ensino médio completo. Porém, se você completa o ensino médio com 17 e quer entrar, você precisa da autorização dos seus pais por escrito. Nós tivemos um caso de hoje ela é noviça, ela entrou com 15 para 16 anos, só que ela não tinha um ensino médio completo. Mas ela estava convicta da vocação dela, ela já estava sendo acompanhada há um tempo e os pais dela autorizaram que ela entrasse e queriam arcar com todos os estudos dela. Então foi todo um diálogo e aí ela ingressou e está perseverando até hoje, graças a Deus. Como é o caminho para essa entrada? Vocês fazem alguma faculdade, teologia, algo do tipo? Depois que a gente entra, É, o caminho para entrada ou já dentro. não, depois que a gente entra, o caminho a gente tem um ano, geralmente, né? Porque pode modificar dependendo da pessoa. Um ano de aspirantado, um ano de postulantado,
2 anos de noviciado, 6 anos de juniorato até depois os votos perpétuos. Nesses 4 primeiros anos, né, de aspirantado, postulantado e noviciado, são mais fechados para a formação religiosa. A gente não faz nenhum curso, faculdade, nada disso não, como no seminário. É mais formação espiritual e religiosa. Às vezes a gente tem uma formação pastoral, pastoral catequética, né? Após o noviciado, que a gente faz os votos, ganha o santo hábito, a gente pode, se o Instituto pedir, dependendo das qualificações da irmã, o Instituto pode pedir para que a gente faça uma faculdade. Mas na maioria das vezes não é no campo teológico. É dependendo do que o Instituto precisa. Então ele vê as qualificações da irmã, vê o que o Instituto precisa, e aí ele pede para a irmã fazer uma faculdade. Então nós temos irmãs que já entraram com estudo, irmãs que fizeram faculdade depois, tanto depois dos votos perpétuos quanto no juniorato. Nós temos irmãs que são pedagogas, assistentes sociais, administradoras, tem teólogas, aí temos uma advogada, mas ela já entrou advogada, e por aí vai. Então, irmã Ana Carla, nós te agradecemos pela sua participação na nossa live. Então, vamos fazer uma oraçãozinha para agradecer por toda essa live. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, te agradecemos pela vida da irmã Ana Carla. Te agradecemos pelas suas palavras, por tudo aquilo que foi falado durante toda essa live. Te agradecemos por esta formação de hoje, que tanto o Senhor veio a nos falar, para que nós possamos sempre guardar isso em nossos corações. Te entregamos a vida da Ana Carla, entregamos a sua congregação, entregamos a sua casa fraterna, casa de missão, para que sempre possamos, né, tomar exemplo essas vocações, para que nós possamos acolhê-las em nosso coração, para aprender aquilo que o Senhor quer, entender aquilo que o Senhor quer da nossa vida, aquilo que o Senhor sempre sonhou conosco, sonhou e escreveu na nossa história, para que nós possamos caminhar contigo e sempre estar fixos em Ti. Te entregamos a nossa vocação, o nosso coração e a nossa vida. Que a Virgem Maria possa ser nosso exemplo, para que possa sempre estar conosco, para que nós possamos, assim como ela, estar em Deus e ser fiel a Deus. Rezemos uma Ave Maria pela irmã Ana Carla e por toda a sua casa, a sua congregação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Te agradecemos pela sua disponibilidade na nossa live. Foi de grande importância para nós. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, como faquista que fui. Fiquei muito feliz de estar aqui, agradeço o convite e estou aberta aí para quando puder ajudar, né? Quem estiver interessada, que tiver alguma dúvida, pode me procurar no meu perfil. Estou sempre aberta a ajudar. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, chegamos ao final da nossa live. Toda quarta-feira nós temos o Santo Terço na página da comunidade Dom de Deus, onde o FAQ fica responsável, mas todos os dias, cada curso fica responsável pelo terço. No sábado nós sempre temos ou o encontrão ou a live, então fica ligado aí nas nossas publicações que nós iremos postar o que nós teremos e sempre, todos os dias nós estamos postando, então fica ligado na página, nas nossas publicações. E é isso, eu vou salvar a live, então para quem não conseguiu ver desde o início, pode estar vendo na nossa página, mandando para os seus amigos que não puderam estar vendo. E é isso, fica com Deus, Jesus Eucarístico, te amo e te levo no peito.